Esta é a quarta-feira que em que nós estamos avaliando o Salmo 40, e eu te convido a abri-lo para que nós possamos ler a santa, a infalível, a maravilhosa palavra do Deus vivo. É importante que tu acompanhes comigo. A leitura, a palavra, ela fala por si só aos nossos corações. Eu queria que tu acompanhasses. Eu leio a partir da Ara. Acompanha comigo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aí o final da primeira estrofe, que eu intitulei Socorro Divino. Segunda estrofe, a partir do versículo 4. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar dos benefícios, mas são mais do que se podem contar. Final da segunda estrofe, que eu chamei de benefícios divinos. Terceira estrofe, a partir do versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Final da terceira estrofe, que eu intitulei Vontade Divina. Última estrofe, quarta estrofe, a partir do versículo 11, que eu intitulei Misericórdia Divina. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, os meus pecados me alcançaram. Tantos que me impedem a vista, são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, e meu coração desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Porém eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Pai querido, fala aos nossos corações hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Nós já analisamos, e nós vamos nos deter nessa terceira estrofe, e quarta-feira passada eu não consegui sair do primeiro versículo dessa terceira estrofe, que é o versículo 6, mas nessa estrofe, a terceira estrofe, nós encontramos o ponto central deste salmo, a fundamental importância de nós fazermos a vontade de Deus. Nós fomos criados para fazer a vontade do Pai e não a nossa.
Fazer a vontade de Deus é liberdade, fazer a nossa vontade é prisão, é escravidão. Aqui está o segredo do avanço em santidade. O mais importante para a maturação do cristão não é se emocionar nem encher a cabeça de teologia, mas sim fazer a vontade de Deus. Você quer crescer? Você quer avançar na vida? Você quer ser um crente mais parecido com Jesus? Ceda a sua vontade. Todas as vezes que você sentir que Deus quer que você faça determinada coisa, ceda. E você vai ver no espaço de um ano as maravilhas, as mudanças tremendas que aconteceram na sua vida. Já trabalhamos o versículo 6, onde descobrimos que existe algo superior ao aparato legal que a santa lei manda: holocaustos, sacrifícios, ofertas. Não quiseste. Descobrimos que o Senhor, ao abrir os ouvidos de Davi, fez com que ele entendesse que ofertas legais são secundárias diante da suprema importância da obediência do homem interior. No versículo 7, e aí a gente começa a avançar. Agora, isso tudo que eu disse é título introdutório. No versículo 7, eu espero que o texto esteja aberto no teu colo. Vemos que Davi faz uma referência a si mesmo, ao afirmar que havia um registro a seu respeito. Onde? No rolo do livro. O que seria isso? Os irmãos não imaginam a minha luta com isso, para entender que cargas d'água seria no rolo do livro, está escrito a meu respeito. O que seria isso? Cerca de 500 anos antes de Davi, Moisés estabeleceu critérios para a escolha de um rei para Israel. Deixa um dedo aí no Salmo 40 e te volta para Deuteronômio, que tu vais ver o rolo do livro. O rolo do livro. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. A partir do versículo 14, acompanha comigo. Te volta para Deuteronômio 17. Ali você tem o que Moisés intitulou de os critérios para um futuro rei. Diz assim Moisés: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que nela tomem posse e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão um rei sobre vocês, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Vocês não porão qualquer um, vocês vão pôr aquele que Deus escolher. Aí no versículo 16 e 17 que está na tua Bíblia, você vai ver que ele diz algumas coisas sobre o rei. Não deve ter muitos cavalos, ou seja, ele não deve confiar em exército. Aí depois ele diz que o rei não deve multiplicar mulheres, ou seja, ele não deve fazer muitas alianças. É interessante como que o contexto semítico nos ajuda a ter esposas, ter muitas mulheres. Necessariamente envolvia alianças com chefes tribais. Tu casa com a minha filha e eu caso com o meu filho com o teu. Os arranjos para a paz eram feitos naquela época através de alianças desse tipo. Com o Novo Testamento tudo isso acabou. O homem é para casar com uma mulher e a mulher com o homem na nova aliança, como você sabe, já em Efésios 5 e 6. Mas enfim, e também mais um item aí no versículo 15, ele não deveria acumular prata. Não era para ser muito rico. Por quê? Porque se ele fosse muito rico, ele comprava soldados mercenários, ao invés de depender do Senhor para as suas guerras. Tá bem? Bom, vamos seguir adiante aí, que nos interessa, aí do versículo 18. Também, Deuteronômio 17, 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, o rei mandará escrever num livro uma cópia desta lei.
feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda o que? A temer o Senhor seu Deus. Com que razão? A fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Davi tinha conhecimento desses critérios. Davi sabia da existência deste rolo, deste manual para que um rei pudesse reinar em Israel. A gente já viu em pregações passadas, aqui, essa é a 4ª pregação neste salmo, a gente já viu que é muito provável que este cântico, Salmo 40, tenha sido composto por ocasião da coroação de Davi em Hebrom. Essa altura ele tinha 30 anos de idade, segundo Samuel 5:4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Incidentalmente, sabemos que Jesus é o filho de Davi, e Jesus iniciou justamente seu ministério com 30 anos. Que paralelo, tem vários paralelos entre a vida de Davi e a vida de Jesus, mas isso é parentético para aqueles que quiserem saber que se Jesus iniciou mesmo seu ministério com 30 anos, Lucas 3:23, pode ver em casa. Voltando para o Salmo 40, embora eu quero que tu deixes um dedo aí em Deuteronômio 17, nós lemos a palavra de Davi. Eis, Salmo 47, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, diz ele. O primeiro critério no rolo do livro está em Deuteronômio 17:5. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que Deus escolher. Davi não tinha a menor dúvida que ele havia sido escolhido. Não pairava a menor dúvida no coração daquele homem, agora com 30 anos, que ele foi escolhido por Deus. Quando Samuel pediu a Jessé que perfilasse seus filhos, vocês lembram? Davi não foi nem trazido à baila. Entre 13 e 15 anos de idade, o adolescente Davi era carta fora do baralho. O ato dessa escolha é muito instrutivo para mim e para você. Dá uma olhada comigo em 1 Samuel 16, 6-13, a gente pode tirar uma lição preciosa dessa escolha. 1 Samuel 16, 6 em diante, acompanha comigo, eu vou ler da NVI. Quando chegaram na casa, no local onde os filhos de Jessé estavam perfilados, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, a Ara diz, certamente este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, imagino no coração: é este, leve-o e unja-o. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo
e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Nos chama a atenção nesta cerimônia de unção o fato que Deus não se impressiona com estatura, Deus não se impressiona com beleza, com força física e outras características externas. Quando o profeta Samuel viu o primogênito de Jessé, ele ficou muitíssimo impressionado com os aspectos exteriores do jovem Eliabe. Todavia, segue-se um dos versículos mais impressionantes do Antigo Testamento. Na minha Bíblia está marcado, eu queria te encorajar a marcar. Um dos versículos mais tremendos do Antigo Testamento. Se não está marcado, faz isso, passa a caneta embaixo. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. E aí vem, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eita! O Senhor vê o coração. O ser humano vê a beleza física, o ser humano vê os títulos acadêmicos, o ser humano vê a eloquência do falar, o ser humano vê as posses materiais, o ser humano vê a força, o ser humano vê a altura, o ser humano vê a elegância, o ser humano vê a cor dos olhos, o ser humano vê as habilidades, enfim, o ser humano vê o exterior. É o que ele está dizendo aqui. Lembrem, quando ele bateu os olhos, que ele viu Eliabe, com certeza um jovem altão, bonito, forte, do porte de Saul. É esse é o rei. O Senhor disse não. O ser humano não olha para o externo. Deus olha para o interno, para o coração. É precisamente isso que Davi diz no Salmo 48. Volta para o Salmo 48. Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Aí a gente fica imaginando o jovenzinho, desde junior, correndo atrás das ovelhas, cantando ali com a sua harpa, louvando ao Senhor. Desde muito jovem, aprendeu a amar o Senhor. Embora fosse o caçula, o menos favorecido, tinha a lei no coração. Queria agradar ao Senhor no coração. E isso cativou o coração do pai. É esse garotinho que eu quero. Deus pode fazer maravilhas com aqueles que têm um coração cativo do Senhor. Isso aqui está completamente fora, mas me deu vontade de compartilhar com os irmãos, e às vezes é coisa do Espírito. Depois que a Betina disse que estava grávida, e aí foi feita a confirmação, eu pedi para ela fazer mais 2 testes, com um teste de farmácia de outro tipo. Confirmou. Nós nos ajoelhamos, e um pedido principal é que este neném seja do Senhor, seja crente, morto de crente. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu digo: Senhor, mas de que maneira eu devorar? Como eu devorar pela criança que está no ventre? Tem uma oração. Eu fiquei alguns dias, 3 dias depois eu estava tomando café da manhã e o Senhor me deu: pede que o coração seja do Senhor. Eu digo: essa é a oração. O coração da minha filha vai ser do Senhor. A minha lei está no teu coração. Ó Senhor, agrada-me fazer a tua vontade. Davi falando: a tua lei está dentro do meu coração. Que coisa linda. Essa deve ser a postura de todo crente.
Se você é crente, então você deve buscar se alegrar em fazer a vontade do Pai, ao invés de se alegrar fazendo sua própria vontade. Quando somos salvos por Cristo, somos chamados a procurar entender qual é a vontade de Deus para nós. É isso mesmo, Efésios 5,17. Não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade de Deus para vocês. É o comando. Somos chamados, uma vez que somos salvos, a compreender o que é que Deus quer, qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o plano de Deus para a minha vida. Até agora eu me regi pelo meu próprio intelecto, agora eu quero saber o que é que Deus quer para mim. O Novo Testamento deve vir para dentro do meu coração. Eu devo me dedicar a estudar cuidadosamente a nova aliança e interiorizá-la. Não é só estudar na cabeça, não. Não é só decorar texto bíblico e aprender como quem vai para uma aula de geografia ou de história e aprende, não. Uma vez que eu entendo um princípio, uma doutrina, eu coloco no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho certeza que Davi nunca esqueceu aquele encontro com um grande e notório profeta Samuel. Eu imagino que aquele adolescente deve ter ficado um tanto assustado e mistificado com aquela cerimônia de unção pública. Ele seria o novo rei da nação. É óbvio que ele não escolheu nada daquilo, mesmo que quisesse, não poderia ter escolhido. Foi Deus que o escolheu, conforme o rolo do livro em Deuteronômio 17:15, que nós acabamos de ler. Segundo critério no rolo do livro está em Deuteronômio 17:19. Volta para lá, Deuteronômio 17. Volta comigo que tu vais ver um outro critério. Ali lemos, Deuteronômio 17:19, que o rei deveria, abre aspas, temer o Senhor seu Deus, temer a Deus. Essa era uma característica do jovem Davi, como se vê após a sua fuga de Gate, cidade onde havia se fingido de louco. Lemos a ênfase no temor do Senhor no Salmo 34, que foi escrito após a sua fuga de Gate. Ele diz, Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 9, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 11, vinde filhos e escutai-me, e eu vos ensinarei o quê? O temor do Senhor. Davi era um homem temente a Deus. Esta é outra característica que todos os cristãos devem buscar. Em Provérbios 14:27a, lemos, o temor do Senhor é fonte de vida. Um santo temor do Senhor é a base da construção do caráter do crente. O que é temer ao Senhor? Talvez você pergunte. O que é exatamente temer a Deus? Temer a Deus é tratá-lo com profunda reverência, com profundo respeito. Quanto maior o nosso temor a Deus, maior a nossa disposição em buscar e fazer a sua vontade. Quanto menos eu temo a Deus, menor meu interesse em querer saber o que é que Ele quer que eu faça. O temor do Senhor é fonte de bênçãos mil. Sim, o temor do Senhor tem riquezas espirituais mil e até materiais. Você deseja fugir do pecado? Se você é crente, sim. Só quem não deseja fugir do pecado é quem é pagão. Se você é um cristão, você deseja fugir do pecado, pois muito bem. Provérbio 16:6. Com amor e sinceridade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o pecado. Você quer ser sábio? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Você deseja aprender a ser compassivo? Você é duro e quer ser compassivo? Olha aí, Levítico 19:14. Não amaldiçoe um surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Você almeja parar de ser egoísta? Levítico 25:17. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor. Você quer ter vida longa? Você desejaria ter vida longa? Pois muito bem, Provérbios 10:27. O temor do Senhor prolonga a vida. Que coisa linda! A vida do ímpio será abreviada. Enfim, você deseja ter tudo? Você deseja ter todas as bênçãos? E aí eu poderia entrar aqui noite adentro, mas olha aqui, Salmo 34, 8 e 9. Prove e veja que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Por que razão? Porque nada falta aos que o temem. Que bênção! Você quer ter tudo? Tema ao Senhor, porque nada falta àqueles que temem ao Senhor. Eu não coloquei aqui, mas vale o enxerto, já que eu meto coisa fora do script. Você quer parar de ter medo? Você deseja viver a sua vida sem medo? Quanto mais você temer o Senhor, menos medo do homem você vai ter. Por que a gente, por vezes, teme a circunstância? Às vezes eu tremo diante da circunstância. Olha, está vindo aí ideologia disso, está vindo aquilo, a ONU está preparando isso, e aí eu fico, mas isso é porque eu ainda estou temendo pouco o Senhor. Porque o homem que de fato teme a Deus, ele não teme nada. Quanto maior o seu temor ao Senhor, menor o seu temor do homem. Que me pode fazer o homem, diz a Escritura, se eu temo o Senhor. O terceiro destaque nos critérios contidos no livro, no rolo do livro, está na parte final de Deuteronômio 17. Olha comigo a parte final de Deuteronômio 17, 19. O rei terá este livro consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, aí, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Davi se refere a este ponto de forma belíssima, no Salmo 40, 8, parte B. Salmo 40, versículo 8, parte B. A tua lei está dentro do meu coração. Que exemplo para mim e para você. Que exemplo para todos nós, crentes em Jesus. Se o povo no Antigo Testamento já deveria obedecer a Deus de coração, imagina então nossa responsabilidade como crentes do Novo Testamento. Não é essa a promessa em Jeremias 31, 33? Porei a minha lei no íntimo deles, as inscreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Que promessa preciosa! Qual seria a nossa resposta, se não obediência interior, sujeição incondicional do coração, rendição de nossa vontade ao Pai? Vemos assim que Davi estava certo quando afirmou no Salmo 40, 6 a 8: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Que em nossas vidas o culto externo seja coerente com o culto interno. Que no rolo do livro de minha vida esteja escrito a meu respeito as seguintes palavras, que eu possa dizer, que você possa dizer: agrada-me fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E muitas das vezes isso é tão difícil, não é? Esses versículos, aí então os versículos seguintes, o resto da terceira estrofe, a gente vai caminhar rápido. Um tremendo paralelismo.
Volta para o Salmo 40. Salmo 40, versículos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Esses dois versículos que fecham a terceira estrofe formam um clássico caso de paralelismo hebraico. Os mesmos conceitos são enfatizados utilizando termos e palavras diferentes. Observe o primeiro conceito. Davi não era agente secreto. Davi não era agente secreto, ele era testemunha pública, para usar um pleonasmo aqui. Testemunha, obviamente, tem que ser pública, né? Mas para usar uma redundância aqui. Davi não se envergonha de falar sobre Deus com todo mundo, de anunciar, de ser porta-voz dos atos e do caráter de Deus. Observe aqui o paralelismo. Volta os teus olhos para o verso 9. Proclamei na grande congregação, eu saltei, jamais cerrei os lábios. Verso 10, não ocultei no coração, avança, proclamei, avança, não escondi da grande congregação. A mesma coisa, tudo a mesma coisa. Não escondi, proclamei. Não fechei os lábios, tudo a mesma coisa. Davi foi testemunha do Senhor. De igual modo, todos nós somos testemunhas de Cristo. Não há exceção. Você pode ser uma boa ou uma má testemunha, mas você não pode escapar de ser uma testemunha. O comando de Jesus para nós foi: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Não se vocês quiserem, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Comando não é opcional, é uma ordem. Davi foi testemunha na grande congregação, não escondi, repete à frente, na grande congregação. Você e eu, que nos dizemos cristãos, discípulos de Jesus, não podemos esconder das pessoas que somos crentes. Não existe cristão agente secreto. Quem tenta ser agente secreto tem vergonha de Jesus. Eu vou repetir isso de novo. Crente que tenta ser agente secreto tem vergonha de Jesus. E é uma maldição em cima daquele crente, supostamente, que tem vergonha de Jesus. Onde é que está essa maldição, pastor? Marcos 8:38. Se alguém tem vergonha de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. O segundo ponto, nesse paralelismo aí, é a sinceridade das palavras de Davi. De fato e de verdade, ele foi testemunha, tanto assim que ele apela para Deus, que tudo vê e tudo sabe. Olha comigo a parte B do verso 9. Salmo 49, parte B. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes. Tu sabes disso, Senhor. Deus conhece o nosso coração e sabe se nós temos ou não vergonha dele. Deus sabe se você tem vergonha dele ou não. Lembre, ter vergonha de Jesus é um pecado gravíssimo. Se arrependa disso hoje mesmo e se assuma diante da grande congregação. Você não deve ter vergonha. Todo mundo tem que saber na sua escola. Não precisa você dizer o seu comportamento no colégio, no seu trabalho. Todo mundo tem que saber que você é crente. Quando eu era menino, chamava a gente de protestante. Era um termo de desprezo, um termo de deboche. Hoje até virou moda ser evangélico, né? Está muito mais fácil. Mas se você for um crente verdadeiro, você vai sofrer oposição e vai carregar o fardo de
desgostado como Jesus foi. O terceiro ponto é o conteúdo do testemunho de Davi. O salmista falou sobre, abre aspas, as boas novas de justiça. Versículo 10, a tua justiça, a tua fidelidade, a tua salvação, a tua graça e a tua verdade. Observa que mensagem maravilhosa o poeta tinha para seus ouvintes. Deus tem boas notícias de salvação. Ele é fiel para cumprir esta salvação. Ele é gracioso para nós pecadores. Ele é verdadeiro. Hoje, nós cristãos somos testemunhas das boas novas do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do pecador. Você é um pecador como eu? Você é um pecador como eu sou um pecador? A justiça de Deus foi revelada em Cristo, que morreu em teu lugar para pagar as tuas dívidas. Hoje você está recebendo esse testemunho público. Quem sabe você está aqui e nunca entregou a sua vida a Cristo. Você não pode até hoje dizer, a tua lei está no meu coração. Até agora você não pode dizer isso, porque você ainda há uma barreira entre você e o Senhor. Você está afastado do Senhor, mas hoje o Senhor te convida para dizer, a tua lei está no meu coração, eu quero fazer a tua vontade. Até agora você não tem prazer em fazer a vontade do Senhor, mas hoje você quer dobrar a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Se você deseja fazer isso, eu queria orar contigo hoje à noite. Se você entendeu a palavra e você quer que eu ore com você, eu queria fazer isso hoje à noite. Alguém aqui que deseja tomar este passo? Alguém aqui que deseja tomar este passo e entregar a sua vida a Cristo Jesus? Dizer, Pai, até hoje eu fiz somente a minha vontade, eu fiz o que me deu na telha, mas de hora em diante eu quero que a minha vida mude. Ou eu tenho brincado de religioso, ou eu estou indiferente a Ti, mas hoje eu quero render a minha vontade ao Senhor. Eu quero me submeter ao Senhor e dizer, alegra-me fazer a Tua vontade. Alguém aqui hoje à noite que deseja fazer isso, eu quero orar por você. Levante sua mão corajosamente, não tenha vergonha. Aquele que tem vergonha de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Não tenha vergonha, não se preocupe com o homem, se preocupe com o que as pessoas vão pensar. As favas com o que as pessoas pensam ou deixem de pensar. Levante sua mão corajosamente, quero orar com você. Isso é uma oportunidade de ouro, eu estou testemunhando. Amém, já vi, pode baixar. Há mais alguém que quer fazer uma decisão ao lado do Senhor? Levante sua mão corajosamente. Até hoje você viveu fazendo a sua vontade, o que você bem queria, mas de hora em diante você vai render, você vai se submeter ao Senhor Jesus. A igreja esteja orando. O diabo não quer que você tome decisão nenhuma. O diabo quer que você fique fazendo a sua vontade e ele carregue para o inferno eventualmente. Entregue sua vida a Jesus. Isso é uma oportunidade, isso é um testemunho que eu estou dando nessa noite. Vem aqui à frente, eu queria orar com você em nome de Jesus.